Caracas mergulha em um silêncio pesado. As luzes piscam como se a própria cidade estivesse ofegante, cansada de sustentar um regime que desaba por dentro. E no meio desse colapso silencioso, um rumor explode. Nicolás Maduro sumiu. Isso mesmo, desapareceu do Palácio de Miraflores sem aviso, como quem apaga a própria sombra. O país que por anos desafiou o Ocidente, agora parece um tabuleiro de xadrez onde o rei abandonou o jogo. Relatórios anônimos, rastros de voo e mensagens no Telegram falam de um jato presidencial partindo às pressas, transponder desligado rumo incerto, talvez Cuba, talvez Nicarágua. Enquanto isso, os Estados Unidos movem suas peças. Drones MQ-9, Reaper sobrevoam o Caribe, destroyers cruzam o Atlântico, e um avião militar aparece nos céus de Manaus a menos de 100 quilômetros da fronteira com a Venezuela. Coincidência? Dificilmente. O que realmente aconteceu com Maduro? Fugiu? Foi capturado? Ou simplesmente apagado do mapa? Agora veja isso. A história está apenas começando. Para entender o sumiço de Maduro, é preciso voltar a 28 de julho de 2024, dia em que a Venezuela realizou uma eleição presidencial que muitos chamam de farsa. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, Maduro venceu com 51,95% dos votos. Mas os críticos apontam algo estranho. Os resultados divulgados tinham percentuais como 51,2% para Maduro, 44,2% para Edmundo González e 4,6% para os demais. Coincidência estatística quase impossível, segundo especialistas. Para piorar, a principal líder da oposição, Maria Corina Machado, foi impedida de concorrer sob alegações de corrupção política, um bloqueio antecipado ao jogo democrático. González, que se tornou candidato da plataforma unitária, afirmou que venceu em várias sondagens, mas foi forçado ao exílio. Houve protestos imediatos após a divulgação dos resultados. Venezuelanos foram às ruas em Caracas e em outras províncias, exigindo transparência, acesso às atas eleitorais e reconhecimento da vitória de Edmundo González. Grupos internacionais como o Carter Center e organizações de direitos humanos denunciaram que o processo foi opaco, com repressão, inabilitação de candidatos e restrições ao voto no exterior. Em meio à crise, o regime seguiu forte controle institucional. O CNE, o Tribunal Supremo de Justiça e outros órgãos foram acusados de alinhamento com Maduro, ampliando a sensação de nepotismo institucional. A estes desafios, somam-se episódios de apagões elétricos em 2024 que afetaram dezenas de estados, não exatamente fruto de sabotagem, segundo técnicos, mas consequência de infraestrutura precária e corrupção. Então volte e pense comigo. Em um país onde as eleições são controladas, os opositores são silenciados antes mesmo de disputar e a infraestrutura falha de forma crônica, como alguém como Maduro não percebe que seu trono está trêmulo? Desde que Donald Trump reassumiu o comando da Casa Branca, em janeiro de 2025, a doutrina americana contra regimes considerados narcoterroristas mudou de tom. Esqueça sanções diplomáticas ou alertas formais. O discurso agora é direto. Os Estados Unidos não negociam com terroristas. E, em julho do mesmo ano, o Departamento de Estado oficializou o golpe simbólico. Nicolás Maduro passou a integrar a lista de Global Terrorists, o mesmo rótulo dado a líderes de grupos extremistas no Oriente Médio. A designação abriu portas para ações de inteligência e militares mais agressivas. O Tesouro americano congelou bens e impôs restrições severas a empresas ligadas ao regime, bloqueando canais financeiros e exportações de ouro e petróleo. Relatórios de Washington revelaram que Maduro e o Cartel dos Sóis mantinham conexões diretas com cartéis mexicanos e colombianos, redes que sustentavam o tráfico e financiavam o poder chavista. Mas a mensagem mais forte veio das bases militares no Caribe. Destroyers, porta-aviões
e aviões de vigilância passaram a operar em padrão de prontidão. A OTAN, por sua vez, reforçou cooperação de inteligência com aliados regionais. Para Maduro, o recado era claro: o cerco havia se fechado e o próximo alvo dos Estados Unidos já estava definido. O desaparecimento de Nicolás Maduro não foi um simples sumiço presidencial. Foi uma fuga cuidadosamente ensaiada como o último ato de um ditador que percebeu que o palco estava desabando. Fontes próximas ao alto comando militar afirmam que na noite anterior ao desaparecimento houve uma reunião tensa em Miraflores. Generais como Vladimir Padrino Lopes, outrora símbolos do chavismo, deixaram o palácio sem fazer declarações. Horas depois, o jato presidencial Igraif 316 foi visto decolando do aeroporto de Maiquetia, com transponders desligados, um sinal clássico de operação clandestina. O destino? Tudo é especulação. Alguns relatórios sugerem Cuba, tradicional refúgio de líderes caídos e abrigo de assessores russos e iranianos. Outros falam em Nicarágua, onde Daniel Ortega manteria uma rota segura pelo Pacífico para abrigar o aliado. Há quem diga que Maduro buscou um país neutro para negociar asilo em troca de informações estratégicas. Mas o mais intrigante são os documentos que, segundo fontes do Departamento do Tesouro americano, estariam a bordo do jato. Contratos secretos com empresas de mineração, registros de exportação ilegal de ouro e dossiês sobre os generais que o traíram. Tudo indica que ele fugiu não apenas para salvar a vida, mas também para barganhar sua sobrevivência política. Agora, pense comigo. Quando um homem que controla exércitos, petróleo e fronteiras decide fugir às pressas, o que mais ele teme? Drones americanos ou seus próprios aliados? Na manhã seguinte ao desaparecimento de Maduro, o radar da aviação civil brasileira registrou algo inusitado. Um avião militar não identificado cruzou o espaço aéreo de Manaus, a apenas 100 quilômetros da fronteira com a Venezuela. O registro durou 45 minutos, tempo suficiente para provocar um frenesi entre analistas e observadores militares. A aeronave voava a 5.000 pés de altitude, baixo o bastante para missões de reconhecimento, mas alto o suficiente para escapar de radares convencionais. Fontes ligadas à Força Aérea Brasileira classificaram o incidente como anomalia temporária. Mas, curiosamente, o sinal desapareceu logo após o avião alterar o curso para noroeste em direção ao território venezuelano. Coincidência? Pouco provável. Dias depois, o perfil UAR Tracker BR publicou imagens de satélite mostrando uma aeronave idêntica ao modelo C-146A Wolfhound, pertencente ao Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. Esse jato discreto, derivado do antigo Dornier 328, é usado em missões de infiltração e extração de alvos de alto valor. Silencioso, quase invisível ao radar, pode transportar equipes pequenas com equipamentos de guerra eletrônica. Em outras palavras, é o tipo de avião que aparece apenas quando algo grande está prestes a acontecer. Será que o Wolfhound sobrevoou o Brasil? Por engano, ou estaria monitorando a fuga de Maduro em tempo real? O mais provável é que o recado tenha sido intencional. Os Estados Unidos estão mais próximos do que nunca e dispostos a cruzar qualquer fronteira se o alvo valer o risco. O C-146A. Wolfhound é uma das aeronaves mais enigmáticas já operadas pelos Estados Unidos. Oficialmente, ele é apenas um jato utilitário da Força Aérea, usado para transporte tático de tropas. Mas na prática, é um fantasma do ar, projetado para aparecer e desaparecer antes que alguém perceba. Derivado do modelo alemão Dornier 328, o Wolfhound foi modificado para atender às exigências do Comando de Operações Especiais, com aviônicos de última geração, sensores infravermelhos e sistemas de guerra eletrônica capazes de confundir radares inimigos. Essa aeronave é frequentemente usada em missões de extração de alvos de alto valor, infiltração noturna e transporte de agentes em regiões hostis. Seu voo é quase imperceptível,
o ruído é mínimo, o rastro térmico é reduzido e a assinatura radar é menor que a de um jato comercial. Durante as guerras no Afeganistão e no Sahel africano, o Wolfhound foi usado para levar comandos até líderes terroristas sem alertar defesas locais. Agora imagine esse mesmo avião cortando os céus da Amazônia, próximo à fronteira venezuelana, justamente no dia em que Maduro desaparece. Coincidência? Difícil acreditar. Se há algo que o Wolfhound simboliza, é a precisão silenciosa da força americana, letal, discreta e inevitável. Enquanto o espaço aéreo da Amazônia fervilhava de rumores, o Caribe se transformava em palco de movimentações navais incomuns. O destroyer USS Carney, equipado com mísseis Tomahawk e sistemas Aegis, foi detectado cruzando o estreito de Dragon's Mouth, entre Trinidad e Tobago e a costa venezuelana. Ao mesmo tempo, submarinos da classe Virginia, especializados em operações furtivas, foram avistados próximos ao Arco das Antilhas. Fontes ligadas ao Comando Sul dos Estados Unidos confirmaram que os exercícios eram rotineiros. Mas o timing é tudo, não é? Realizar manobras de rotina exatamente quando o ditador de um país vizinho desaparece soa menos como coincidência e mais como aviso. Além disso, relatórios de inteligência indicam que a OTAN reforçou a vigilância eletrônica na região, coordenando operações de reconhecimento com aliados como o Reino Unido e Canadá. Satélites americanos mapeavam comunicações criptografadas entre Caracas e Havana, enquanto aeronaves P-8 Poseidon monitoravam o litoral venezuelano. O Caribe virou uma teia de sensores, navios e drones. Cada movimento é vigiado, cada transmissão rastreada. Se Maduro ainda estava em território aliado, seria apenas uma questão de tempo até que o olho que tudo vê o encontrasse e o silêncio desse lugar deixasse de ser seguro. Enquanto os radares e satélites apontavam para o exterior, a verdadeira implosão do regime acontecia por dentro. Nas últimas semanas, antes do desaparecimento, relatórios confidenciais já mostravam que o alto comando militar venezuelano estava dividido. Generais veteranos começaram a questionar ordens diretas, vindas de Miraflores, e alguns oficiais, segundo fontes colombianas, cruzaram a fronteira levando informações estratégicas. Entre eles, nomes ligados à Guarda Nacional Bolivariana e ao Serviço Bolivariano de Inteligência. O próprio Vladimir Padrino López, ministro da Defesa e braço direito de Maduro por mais de uma década, teria se afastado discretamente do centro de decisões. Já outros aliados, temendo represálias, buscaram refúgio em embaixadas estrangeiras. Paralelamente, a oposição venezuelana ganhou força internacional. Maria Corina Machado, agraciada recentemente com o Prêmio Nobel da Paz, se tornou símbolo da resistência e intensificou a pressão por uma intervenção humanitária coordenada pelos Estados Unidos e pela OTAN. Nas ruas, o povo, esgotado por anos de fome, apagões e repressão, começou a ver o regime ruir, e o que antes era medo virou esperança. Maduro desapareceu, mas sua ausência revelou algo mais perigoso: a perda do controle. Um império interno que agora se consome em silêncio. O sumiço de Nicolás Maduro mergulhou a Venezuela em um vácuo de poder sem precedentes. As instituições, já corroídas pela corrupção e pelo medo, começaram a agir como peças soltas de um tabuleiro sem rei. A ausência do ditador acendeu uma corrida interna. Generais disputam influência, facções do chavismo tentam salvar seus próprios nomes, e países vizinhos observam em silêncio calculado. Nos bastidores, os Estados Unidos reforçam operações de inteligência em solo colombiano e brasileiro, enquanto a OTAN estuda medidas para estabilizar a região. Uma possível intervenção limitada, sob o pretexto de ajuda humanitária. Mas toda intervenção tem um preço. E a pergunta que paira é simples: o que vem depois? A prisão de Maduro? Um governo de transição apoiado por Washington? Ou o nascimento de um novo vácuo de poder ainda mais instável? O xadrez geopolítico está montado, e o próximo movimento pode mudar todo o jogo.
Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!